Abrindo o Evangelho ao acaso, temos em Lucas, capítulo 1, do versículo 67 a 79. O cântico de Zacarias. Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo, e nos suscitou um libertador poderoso. Sim, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás ante a face do Senhor preparar os seus caminhos, para dar a seu povo conhecimento da salvação, na remissão dos seus pecados, devido à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará a aurora lá do alto, para alumiar os que estão de assento nas trevas e na sombra da morte, para dirigir os nossos pés no caminho da paz. Este trecho do Evangelho de Lucas nos lembra primeiramente um fato mediúnico, que é a profecia de Zacarias. Na Bíblia, e particularmente no Evangelho, aparecem muitos destes episódios da mediunidade e geralmente nos aparecem na forma de cânticos. Por quê? Porque o cântico era a maneira mais fácil e mais usual naquele tempo de se profetizar o advento de um grande acontecimento, de alguma coisa que realmente trouxesse benefícios para o povo, porque o cântico era uma manifestação de alegria. Assim nós vemos o cântico de Maria, o cântico de Zacarias, o cântico de Isabel e outros cânticos que aparecem nos evangelhos. Neste cântico, Zacarias profetiza o advento de João Batista. João Batista é o precursor, aquele que vem preparar os caminhos do Messias. Então, este advento é realmente um acontecimento auspicioso para Israel. E Zacarias o acentua, mostrando que o povo que vivia em trevas, o povo que sofria na situação difícil em que se encontrava o país, lutando com todas as dificuldades sob o domínio romano, o povo que havia passado por tantas fases de escravidão e de miséria, este povo, entretanto, teria agora a oportunidade de libertar-se e de caminhar com segurança para a paz. O cântico de Zacarias é principalmente uma anunciação de paz. A paz que Israel desejava, pela qual Israel ansiava. E essa paz deveria vir com o advento do Messias. Mas antes do Messias ali estava o menino profeta, aquele que ia preparar os caminhos para que o Messias realmente realizasse a sua missão, para que ele de fato trouxesse a paz aos homens, o esclarecimento aos espíritos, a luz a todas as almas, tanto em Israel como fora de Israel, no mundo inteiro. Nós sabemos que os judeus ansiavam pela vinda do Messias como um soberano que imporia o domínio de Israel ao mundo, mas imporia este domínio para libertar o mundo da ignomínia e principalmente do pecado, da idolatria, de todas as abjeções em que os povos de então viviam mergulhados. Israel sonhava com uma era nova, com uma nova situação para a terra, para a humanidade, e toda a esperança de Israel era depositada na vinda do Messias. O Messias devia trazer, portanto, o poder necessário para afastar de Israel os povos dominadores e para, ao mesmo tempo, conquistar os outros povos e estender o seu domínio a todo o mundo. É claro que nós vemos nesta antevisão dos judeus um anseio nacionalista, bastante apegado ao princípio racial. Os judeus eram essencialmente racistas naquele tempo, consideravam todos os demais povos como impuros, como indignos mesmo de se relacionarem com ele. E isto por quê? Porque eles tinham que defender um patrimônio cultural e um patrimônio espiritual, que era toda a sua tradição religiosa. Eles estavam em condições de realmente oferecer ao mundo a vinda do Messias, de receber o Messias em seu país e de ajudá-lo a realizar a sua tarefa no seio do seu próprio povo. Mas, se isto acontecia, entretanto, os judeus não estavam à altura de compreender que o domínio de Israel
não devia estabelecer-se no mundo pela força, pelo domínio, pela conquista dos povos, pela espada, mas sim pelo esclarecimento, pela luz, pela doação de tudo quanto de mais sublime eles haviam conquistado na sua evolução religiosa, na sua evolução espiritual. Era isto que o Messias devia fazer. Ele não seria um rei terreno, não seria um soberano conquistador, dominador, dirigente de exércitos, mas sim seria um soberano espiritual, aquele que dirigiria as almas e não os corpos dos homens, aquele que falaria aos espíritos e não aos cidadãos de Roma, ou de Israel, ou do Egito, ou da Babilônia. Ele falaria aos espíritos e, portanto, a toda a humanidade, porque nós todos somos espíritos. Mas, antes deste advento, haveria o trabalho excepcional de João Batista. João deveria pregar, preparando as veredas do Senhor, para que realmente o Messias pudesse depois levar a efeito o seu trabalho gigantesco de esclarecimento do mundo. Por isso, Zacarias sente-se tomado pela profecia. Os espíritos falam através dele. Os espíritos do Senhor anunciam a boa nova a Israel. Ali está o precursor, e atrás do precursor virá o Messias. Virá o rei esperado. É o momento em que toda a alma de Israel se encontra com a realidade do seu sonho. O sonho se materializa nos braços da própria profecia. O profeta, que é o próprio Pai, tem, portanto, diante de si a realidade de um nascimento que já prenuncia o advento de uma nova era para o mundo. Mas esta nova era deve conduzir os homens à paz. É o que Zacarias diz precisamente no seu cântico. Ele não anuncia a guerra, ele não anuncia as conquistas pavorosas que os judeus tiveram de fazer na luta para avançar sobre Canaã. Não. Ele anuncia um tempo novo, diferente, em que todas as lutas fratricidas ficarão de lado, ficarão no passado, se perderão na poeira dos séculos, para que então venha para a terra uma era nova, a era da paz, da compreensão, da fraternidade, do amor entre os homens. Esta pregação de Zacarias através do cântico representa um momento de exaltação do sonho judaico de libertação do homem. Infelizmente, até hoje, não foi possível que isto se concretizasse. O mundo continua ainda envolto nas sombras do morticínio, da guerra, das lutas fratricidas. O próprio Israel, o Estado de Israel, de onde partiu este sonho magnífico, este sonho que realmente ainda embala os corações e as mentes em todo o mundo, o próprio Estado de Israel é hoje um momento de conflagração no meio do mundo, no mapa mundial. Falta, portanto, o prosseguimento da evolução humana, o desenvolvimento dos espíritos através das gerações sucessivas, através da reencarnação, para que os espíritos amadureçam e se esclareçam, a fim de se libertarem, e para que o sonho de Israel pise no plano espiritual. Por isso disse Jesus, como nós sabemos, o meu reino agora não é deste mundo. Agora, naquele tempo, o seu reino era o reino do espírito e não o reino da carne. O reino da realidade espiritual e não o triste reino sombrio e guerreiro da realidade material. Agora, disse ele, o meu reino não é deste mundo. Sim, mas será no futuro. E o futuro se abre diante de nós neste momento. O Espiritismo é o Consolador prometido. É o Espírito da verdade. É o Paráclito anunciado pelo Cristo. Assim como João Batista foi o precursor do Cristo, assim o Cristo, apesar da sua posição suprema na hierarquia do nosso planeta, ele passou humildemente pela terra como precursor do Espírito da verdade, do Consolador que viria mais tarde. Porque o Consolador vem completar a sua tarefa, o seu trabalho, a sua missão. O Consolador vem trazer realmente para a terra o reino espiritual pelo qual Israel ansiava. E assim, o reino de Israel não se torna mais um reino pequeno, confinado entre fronteiras físicas na terra, mas sim o grande reino do Espírito que se estenderá por toda a humanidade.